Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E como vocês já sabem, é um podcast que sempre traz uma reflexão sobre uma outra perspectiva, temas diferenciados, mas que vale a pena. Hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar de autocuidado, beleza, né, imagem. Até onde? Qual é o limite? Né? E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de trazer aqui doutor especialista em cirurgia plástica, Dr. Ricardo D'Avanço. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui disponibilizando o seu tempo, nessa generosidade de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo para a gente falar sobre esse tema. Paredes, muito obrigado, fico muito grato pelo convite. Deixa eu me apresentar, eu sou Ricardo D'Avanço, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu fiz a medicina em Botucatu, na Unesp. Depois vim para São Paulo, desbravar esse mundão aqui, conhecer a Santa Casa de São Paulo. Então, lá eu fiz cirurgia geral e a cirurgia plástica na Escola Paulista de Medicina, que hoje é conhecida como Unifesp. Lá eu fiz o mestrado também, fui chefe de plantão, trabalhei também como assistente, então fui preceptor. E nesse meio tempo também trabalhei no estado, onde eu fazia medicina do trauma. Então, mais ou menos por uns 10 anos, eu trabalhei com medicina de urgência na rede pública e depois eu passei para o Pérola Baiton, então hospital especializado em cirurgia do câncer de mama. Saúde da mulher, o Pérola Baiton. Né? Exatamente. Era o Centro de Referência da Saúde da Mulher, antigamente conhecido como Hospital do Professor Pinotti. Então, foi bem legal. Foi uma experiência fantástica de mais ou menos uns 16 anos. Longo tempo. E enquanto isso, esse tempo todo, trabalhei no meu consultório privado, onde eu faço toda a parte de cirurgia plástica, estética e reparadora. Dentro disso, a gente tem toda essa vivência, então, essa visão de o que é que importa, quais são os pontos de referência, por que é que vale a pena fazer a cirurgia plástica, em que momento e como é que isso está inserido, então, tanto em comportamento, como moda, como tudo que tem a ver com o estilo de vida. Muito bom. Então, essa carreira já tem quantos anos aí, doutor? A gente conta mais ou menos desde 94. Então, mais ou menos, de acordo com a data de formatura, a gente já tem 30 anos. Uau, um longo tempo fazendo. Muito bom. Eu quis muito trazer esse tema aqui porque eu acho que é uma coisa relevante, acho que é um tema relevante nos tempos atuais. A gente busca, né, autocuidado, que eu acho que é importante, olhar para nós mesmos, estar bem com o nosso corpo, com o nosso rosto, né, estar feliz, satisfeita. Mas a gente também vê no dia a dia um exagero em olhar para isso, uma transformação, né? Então, eu acho interessante porque eu acho que a gente tem de tudo nesse mundo e esse olhar, eu acho que é bacana, né? E aí a minha pergunta inicial é: como é receber no consultório alguém que às vezes quer se transformar por inteiro ou às vezes está buscando só um ajuste? Como é o olhar de um cirurgião plástico nesse momento em que às vezes a pessoa chega sem uma identidade ou ela está buscando uma identidade? Sim. Eu acho que, se eu for resumir tudo, a palavra é acolhimento. É bem engraçado isso, porque quando a gente pensa em cirurgia plástica, a formação básica mais ou menos 11 anos, às vezes 12 anos, e depois a gente não para nunca de fazer especialização. Então, um cirurgião plástico real, ele estuda todo ano a vida inteira. E então se fala, não, mas essa abordagem é totalmente acadêmica, técnica e métrica. E é o contrário. Porque é um corpo onde habita uma pessoa, uma alma, um ser que está querendo existir de uma forma aprimorada. Esse é o meu entendimento. E é isso que eu tento encaixar para as pessoas que me procuram. Eu falo, olha, então, vamos te ajudar a ter a sua melhor expressão de você mesmo. Então, não precisa se preocupar muito em termos de moda, em termos de métricas, em termos de tendências. Eu acho que isso é muito legal, isso ajuda, mas sempre tem um norte. Então tem um acolhimento, né? Que eu achei muito bonito você Exatamente. falar isso, né? Porque às vezes eu acho que tem pessoas que chegam perdidas em algum momento, né? Sim. E aí esse acolhimento é que faz esse olhar de que tem um ser humano ali. Como é que eu olho para isso e acho ali vamos dizer, o dosador, né? O que de fato vai torná-la feliz nas escolhas? Eu acho que é essencial. A gente não aprende isso na faculdade. Não aprende isso
no curso, na formação técnica, porque o tempo disponível lá quase não é suficiente para tanta técnica, para tanto aprimoramento de dados científicos. Cada coisa que eu faço, um ponto que é dado de uma forma ou de outra, ele foi testado exaustivamente. Não tem uma série de trabalhos, uma medicação que eu passei, ela é oriunda de pesquisas científicas de longa data. Tá certo que ultimamente elas têm evoluído, mas 5 anos é um tempo de maturação de uma informação nova. Bacana. Então hoje a gente vê esse fluxo enorme de informações às custas de uma facilidade maior de acesso. Então a gente consegue acolher uma informação muito rapidamente, mas isso não quer dizer que para aquela pessoa específica seja a necessidade real dela. Então, a primeira coisa que eu faço é entender por que é que a pessoa está me procurando e como é que com tudo isso, todo esse background de informação, eu consigo ajudar. Muito, muito bonito isso de se falar, porque eu acho que é um olhar individualizado para o ser mesmo, né? Eu não sei se eu já comentei, mas eu tive uma experiência com meu filho mais novo, uma época em que eu fui levá-lo para avaliar a questão de desenvolvimento de mamas, né? Certo. E aí a recomendação do médico que me atendeu, né, foi trágica, assim. Ele queria fazer uma lipoaspiração do pescoço até o dedão do pé para um menino que tinha 15 anos de idade. Óbvio que eu tenho extremo senso crítico, cuidado, zelo e amor, e fui procurar outros profissionais para olhar. Mas esse olhar já é um olhar diferenciado, né? Como é que eu vejo o ser humano que tem aqui, o que ele busca e o que melhor atende? É um olhar individual, humanizado. Isso é muito, muito interessante. E eu diria ser até, né, meio difícil de se ver hoje, porque a gente trabalha muito com a medicina em todos os aspectos, né? Uma coisa rápida de atendimento, de resultado. Tô certa? O que a gente para pensar é assim, existe um desespero de todas as áreas, em todos os profissionais, o indivíduo que se formou, passou por todo esse trabalho de ter que ser aprovado entre tantos em um vestibular, disputar isso, suportar isso, que seja público, que seja privado, tem todo um esforço financeiro envolvido também, você abre mão de uma série de coisas que você poderia estar fazendo. Isso é dedicação pura. Só que não entra um centavo nesse período. Então todo mundo que se forma fica preocupado, fala, nossa, eu preciso me inserir no mercado, preciso ver realizada essa minha ideia de ter uma relevância, ser uma pessoa reconhecida, aparecer, ter clientes. Então isso exige um equilíbrio de todas as partes, tanto do médico quanto do profissional, entender que não basta eu saber operar, não basta eu saber indicar, eu preciso conciliar as duas coisas. Então, num primeiro momento, a gente tinha profissionais extremamente qualificados que demoravam muito tempo, isso digo antes de mídia. Então, de 20 anos para trás, a gente tinha um contingente de profissionais muito qualificados que não conseguiam acessar de uma forma ampla os pacientes. Então, a gente tinha bolsões, então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, com muita gente que não queria sair de lá, não queria ir para o interior, e lugares totalmente desassistidos. O que a gente vê hoje é o contrário. Então, é normal. Se eu tivesse hoje entrando na minha faculdade de medicina, eu já ia ter meu Instagram, já ia ter meu TikTok, minha mídia social. É normal me comunicar. Sim, então, normal, natural, né? Naturalmente, com essa adequação para as mídias e para os meios de comunicação com os meus iguais, com os meus colegas, com as pessoas da minha idade, eu vou compartilhando tudo que está acontecendo. Então, é normal também eu ter essa visibilidade. O que acontece é que a gana ou a fã de eu estar presente no mercado é a mesma. Então, o que a gente está percebendo hoje é um descompasso entre a imagem que eu projeto em termos de uma pessoa que pode até ser conhecida como uma referência, uma pessoa muito importante em uma determinada área, e a minha habilidade. Então, o meu tempo de treinamento, o tempo em que eu exerço isso, e não só. Então, a gente diz que o difícil em cirurgia plástica não é operar. A cirurgia já faz parte de um treinamento de 12, 20, 30 anos. Isso aí faz parte do nosso dia a dia. O difícil é indicar. Então, o que a gente resume por indicar seria basicamente falar o seguinte:
qual é o melhor tratamento para cada pessoa. Então, a partir daí, sim, você fala, não, mas tudo bem, a partir do momento em que todo mundo já foi triado, cada um foi adequadamente, cada pessoa foi adequadamente ouvida, te entendeu as necessidades, aí a gente começa a falar, olha, nós vamos falar de cirurgia de mama, nós vamos falar de cirurgia facial, nós vamos falar de contorno corporal. Então, no meu ponto de vista, o ponto de vista das pessoas que entendem pessoas, que é isso que importa, no final é isso. A gente primeiro tem que ver qual é a necessidade. A partir daí, adequar a melhor técnica. E outra coisa interessante, está acontecendo um outro fenômeno bem interessante. Qual? Me conta. Uma coisa curiosa. Como que é feita a divulgação? Eu não consigo falar de muita coisa ao mesmo tempo. Hoje, o tempo de mídia, o tempo de acesso... É muito acelerado. Exato. E até a forma como a gente precisa contextualizar as coisas tem que ser instantânea. Tem que ser em questão de segundos. Sim. Eu não consigo discutir profundamente quais são as melhores técnicas. Então, o que a gente tem visto no mercado é uma abordagem feita por tratamentos. Olha, este tratamento é muito bom para tal coisa. E não se discute nem para quem é e nem quais são as outras opções, quais são os riscos, quais são os benefícios. Esse remédio é muito bom para dor de estômago. Qualquer um pode tomar? Imagino que não. Nem que todo mundo está com dor de estômago, às vezes você vai ter um efeito colateral, né? Então é nesta linha, né? Exato. Então eu estou olhando do lado de dentro da coisa. Do lado de fora você está vendo hoje uma técnica determinada para algum tratamento, por exemplo, um lifting facial, uma técnica para mama, uma técnica para reconstrução de mama, mas existem várias outras. Vai depender do quê? Da indicação de cada pessoa. Isso é contextualizar. É olhar individualmente. É contextualizar. É contextualizar. É interessante. É um olhar humanizado, né? Eu acho que isso é o mais belo. Eu me lembro que quando eu conheci, eu também queria muitas mudanças, né? E depois de algumas conversas, aí me ausentei por um tempo e quando eu volto assertiva, de simplesmente achar um ponto de equilíbrio dentro de mim, né? Me dá paz de olhar e falar, tá tudo certo, tá tudo bem. E não copiar padrões e modelos e pessoas que você tá vendo, porque, na final de contas, é você, né? E nós somos seres únicos, né? Então, eu acho que é bem interessante essa abordagem e, particularmente, eu não acho que seja tão comum. Então, já acho que é um tremendo diferencial. Uma outra pergunta ainda nessa linha. A gente fala aqui de cirurgia plástica, mas a gente também sabe que tem não só uma questão de... Também envolve autoestima, quando a gente tem mulheres que têm questões que precisam se resolver no corpo, como uma doença em que ela foi afetada, né, um câncer de mama, um acidente, alguma coisa. Isso também é um processo de recuperação da autoestima, certo? Sim. Eu vejo a questão da autoestima em todas as situações, todos os pacientes. A diferença é que, às vezes, ela é pontuada diretamente. Entendi. Às vezes, não. Então, a motivação sempre vem em relação a como é que eu me vejo. Mas tem uma coisa que é curiosa, é que nem todo mundo tem um ponto de referência claro de si mesmo. Você fala, opa, como assim? Opa, quer dizer, pode ser que é um olhar do outro sobre o meu corpo, a minha personalidade, e eu estou indo meio que movido por isso? Exatamente. Uau. É normal. A sociedade ocidental, ela é muito rápida. É verdade. Ela é muito norteada por fluxos de informações, por tarefas, Resposta por rápida. produção. Então, o que acontece? Eu estou contextualizado numa tarefa. E, basicamente, o que eu tenho que fazer é executar aquela tarefa. Se isso é bom para mim, não é bom para mim, se eu estou preparado ou não estou, isso é um outro assunto. Então, uma coisa que há muito tempo eu abordo é o seguinte: a busca da autoestima é uma valorização de si mesmo, é um amor próprio, é gostar de si próprio e querer melhorar. Isso eu chamo de autoestima. Tem várias definições, mas tudo bem. Ou é vaidade? É uma preocupação com o outro. Como o outro está me vendo? Como é que o mundo exterior, como é que o meu trabalho, como é que a minha mulher, o esposo, as amigas, como é que o pessoal está me enxergando? Eu preciso abafar, eu preciso ser a pessoa mais chamativa, mais elegante, mais bonita, mais sensual. Peraí, mas precisa por quê? O que está acontecendo? Qual é o jogo? Ou qual é a regra do jogo? Que interessante.
Isso é interessante. Então pensa o seguinte, se eu vou mudar o meu corpo, que é uma coisa muito, no meu ponto de vista, a coisa mais sagrada que a gente tem na nossa manifestação aqui. Concordo. Porque ele é temporal. A mente, o mental, a nossa expressão, ela é atemporal. Eu escrevo um livro, morri, daqui 500 anos o livro está lá. E as pessoas vão saber o que eu pus lá dentro. As próximas gerações vão ler. Eu plantei uma árvore, eu construí uma obra que seja, não importa. Sem tocar na questão da espiritualidade. Então é óbvio que a gente permanece. Mas o corpo muda. Ele muda todo dia. Muda mesmo. Isso está molecularmente comprovado. A gente muda o ciclo, o tempo né? inteiro. É ciclo, né? Cíclico, exatamente. Né? Então, voltando lá. Por isso que eu acho que o corpo é tão interessante, tão importante. Então, a minha abordagem começa assim. Olha, qual que é a motivação? Eu quero melhorar porque eu sinto que isso vai me fazer bem. Eu sei que eu vou ter condições para desempenhar o meu papel para mim mesmo e também no meu meio, no meu trabalho, na minha vida afetiva, onde for, melhor. Mas nunca o outro tem que ser o norte. E muito bom falar isso, porque particularmente, eu observo que a gente tem um movimento de mídias e não tem como não estar nelas. Não tem. Você vê hoje pessoas de 80 anos com o celular na mão e com a internet olhando o Instagram. Então, numa certa medida, é um passo que não tem como você voltar atrás. Você entrou nesse universo, você está bombardeado e sem perceber você vai emergindo. Quando você menos vê, você precisa ter muito senso crítico, muita opinião, muita personalidade para não começar a viver aquilo como se fosse real, porque a maior parte das pessoas que eu conheço entende que aquilo passa a ser vida, né? Você passa a ter uma tristeza porque você vê todo mundo feliz. Você passa a querer uma coisa porque todo mundo está viajando, você não vive mais a sua vida. E eu acho que isso também não é diferente quando a gente fala de corpo. Eu acho que as mulheres passam a buscar um pouco de padrão do que é, né? Muito recente, a gente começa a ver todo mundo com o mesmo sorriso. Ninguém mais tem um sorriso particular, individual, né? O sorriso se tornou um padrão. Branco, papel, e todo mundo tem igual, todos os artistas, e as pessoas estão indo atrás desse movimento. Então, isso é um impulsionamento que eu costumo chamar um estímulo de mídia, porque você está ali, passa a ser o mundo paralelo, passa a ser o mundo real, não é mais paralelo, né? E eu acho que não é diferente para o corpo, eu acho que tem muito essa... eu diria até que é um estímulo mesmo, né? E saber usar as redes com essa consciência, que eu acho que todo mundo não tem essa percepção, né? Então, acho que leva as pessoas a olhar. E eu acho que é uma dica excelente. Então, o caminho é, de fato, eu entender aquilo que me faz bem. Olhar para o espelho e achar um ponto de equilíbrio. Que não é. Isso sim é autoestima. O que eu faço para mim. Exato. Né? Desde uma boa alimentação, desde um exercício físico, desde uma cirurgia plástica, mas eu olhando para o meu corpo. Este é o caminho, certo, doutor? Sim, é uma coisa interessante porque algumas pessoas vão pensar assim, peraí, mas isso aí parece ser vaidade. Isso parece ser egocentrismo. Mas, olha só que interessante, eu sempre pensei nisso também. Eu falei, olha, mas assim, até quando tem alguma culpa no fato de eu querer estar melhor? E eu não deveria estar me preocupando no melhor do outro também, com uma espécie de altruísmo? Não, então vamos lá, eu vou operar o meu corpo. Quando eu falo de uma cirurgia reparadora, a questão é muito clara. Eu tenho um tumor, eu vou tirar esse tumor, eu vou ter que fazer duas coisas com esse tumor. Eu tenho que resolver, então eu vou ter que tirar um câncer de pele, por exemplo. Imagina se isso for na face. Eu vou tirar um câncer de pele da face. Vai desfigurar a pessoa. Então eu tenho que, além de curar o câncer, ou tratar da melhor forma que for possível dentro se for uma técnica cirúrgica, existem outras coisas, tem radioterapia, etc. Eu preciso manter a integridade da face. Aí entra toda aquela visão tridimensional que quando eu olho para o paciente eu já vou fazer uma projeção, é como se fosse um frame de computador. Nossa, onde é melhor, que técnica de todas que existem e das que eu não conheço, eu vou procurar se tem alguma melhor, para eu conseguir, ao mesmo tempo, tirar um pedaço da pálpebra, do nariz, da boca, da bochecha, da testa, e ainda repor tecido de forma que isso fique harmonioso. E eu consiga, então, um segundo passo é restaurar a integridade anatômica, que isso se transmite. Então, se eu tiver forma, simetria,
e proporção, a gente chama isso de beleza. Olha que engraçado. Olha, interessante. Então, a gente tem já um programa cerebral, uma forma natural de reconhecer forma, simetria e proporção. E a gente identifica essas coisas como beleza, como harmonia, como uma coisa correta, uma coisa aceitável. Então, tudo isso é muito simples. A partir daí, então, a reparadora ela dá o gancho para a estética. Aí eu vou chegar lá na estética, vou olhar e falo, caramba, e agora? O que é melhor? É melhor. A mama é um assunto muito falado, então é fácil da gente usar como exemplo. Eu quero uma mama muito redonda, muito marcada, muito grande, ou pequena, ou com um colo muito definido, pouco definido. Uso prótese, uso só o tecido mamário, uso gordura, que é uma coisa recente. A gordura ela é usada desde os anos 70 como enxertia, mas ela recentemente foi comprovada que não causa câncer de mama. Olha, muito bom. Então, isso. se a paciente não tem, se eu não tenho um diagnóstico prévio, eu fiz uma mamografia e ultrassom e eu tenho câncer de mama, primeiro eu preciso tratar. Claro. E um histórico também interfere nisso? Ancestralidade, mãe? Enfim. É relativo, interfere sim, com certeza, mas ele tem que passar por um diagnóstico prévio. Isso é outra coisa super interessante. Então, quando eu falo em cirurgia plástica, quando eu falo em 12 anos, eu falo em medicina completa. Todo o conhecimento está carregado na cabeça. Sim. A medicina completa, a cirurgia geral completa e a cirurgia plástica completa. E a partir daí eu vou juntar tudo isso e falar, olha, então eu fiz um diagnóstico prévio, fiz uma avaliação, defini a melhor conduta e a partir daí a gente começa a jornada. Eu gosto muito do Joseph Campbell. O Campbell ele fala que tem o mito do herói, né? Que é o mito do eterno retorno, que é você tem 3 fases, basicamente, em tudo que existe no universo. Que é o começo, meio e fim. Ele chama de aprendiz, onde está lá o adolescente, o jovem, a criança, aprendendo com os contos dos idosos, dos velhos, dos novos, dos outros, das aventuras do dia, tudo. Esse é o aprendiz. E aí chega uma hora que ele tem um rito de passagem, com 15 anos, 17 anos, quando casa, quando arranja o primeiro emprego, quando vai para a faculdade, então, é o rito de passagem. E esse rito de passagem, então, ele cai no mundo. E aí ele vai começar a jornada do herói. Então, o Campbell é muito conhecido por esse termo, a jornada do herói. O herói é o cara quebrar a cara. É ele ir lá, testar tudo que ele acredita, remodelar, verificar se isso realmente faz sentido, aprender muita coisa nova, questionar, contestar e a partir daí dar sequência. Até o momento que ele atinge ou não a vitória. Qualquer fracasso também pode ser uma vitória se ele servir para subir um degrau. Olha que interessante. Então, e faz sentido. Então a vida é isso. Então, quando a gente fala isso é a vida, essa dor que é viver, essa trabalheira toda, é a jornada do herói. E aí tem a terceira fase, que é o mestre. Então, como é que funciona o mestre? O mestre, ele volta. Ele vem para os seus comuns. Ele volta para a sua origem. E ele vai fazer uma jornada. Eu acho, eu fico até emocionado. É uma coisa muito legal, porque quando a gente lembra dos nossos avós, ou a gente lembra dos nossos mestres, ou alguém que seja muito relevante, que foi capaz de mudar a vida, então você vai ver que ele está numa fase de herói, numa fase do mestre. Ele passou o herói todo, ele está no mestre. E o que o Campbell diz, é interessante também, é que como existe o rito para qualquer situação que eu faço, em uma consulta médica eu tenho a jornada inteira, eu preciso concluir isso. Toda essa jornada. Depois de entender as dores, os problemas, as técnicas, como é que eu vou operar, onde eu vou operar, a partir daí concluir, olha, vamos iniciar o preparo. Então a gente começa uma jornada nova que eu preparo para a cirurgia. Então uma coisa que eu aprendi no consultório, na cirurgia de câncer de mama, que é uma cirurgia muito longa, uma cirurgia de várias etapas, uma cirurgia de um acolhimento intenso, imagino, é que precisa ter as 3 fases. Tem que ter o preparo, que aí já vai ser a fase do aprendiz. Vai ter que ter a cirurgia, que é a fase do herói. A pessoa vai lá, puxa vida, eu estou morrendo de medo, mas eu vou fazer porque eu sei que isso vai me ajudar. E aí tem a terceira fase, que é tão importante ou mais que as outras, que é como é que eu fiquei agora, daqui para diante, então vamos dar sequência.
Então é o começo, meio e fim. Então isso tudo isso resume mais ou menos como é que a gente trabalha. Eu dei uma derivada em termos de, né, sim. da sua Mas pergunta central. Foi perfeito. Mas eu acho que isso não foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. A intuição mostra, tem alguma coisa aí, né? Sim. Mas o que acontece é que eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler, nunca parei de ter curiosidade em conhecer coisas fora da minha área. E a coisa vai dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que ter esse motor de E é isso que prepara a curiosidade. excelência mesmo num profissional, né? Se aperfeiçoar naquilo que ele faz, mas não se restringir, ser capaz de aprender muitas outras coisas. E tudo isso se fala, né? Porque, na verdade, eu acho que até... se a gente parar para pensar, a gente vive uma sociedade contemporânea que ela está muito movida só pelo racional, né? O racional, é como é que eu faço o exato para atingir o que eu quero, e a gente acaba deixando de lado outras coisas, um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento espiritual, quando somos uma coisa só, né? Então, acho que um profissional perfeito é esse que consegue olhar para tudo, né? Agora, voltando ainda a essa questão da cirurgia, aqui uma curiosidade que eu acho que talvez as pessoas se perguntem aí. Existe uma recusa, eventualmente, num paciente que quer fazer um procedimento ou alguma coisa muito extravagante no corpo, onde você fala, não tem cabimento, não faz sentido essa pessoa... Dá um exemplo bobo aqui. A pessoa quer fazer uma lipoabdominoplastia quando a pessoa pesa 40, 50 quilos. Não tem, às vezes, sentido, não tem pele sobrando, é uma pessoa magra, quer resolver de uma outra maneira, ou é muito jovem. Existe, eventualmente, uma recusa nesse sentido? Sim, existe. Depois eu vou retomar a questão de contextualizar isso com a questão de beleza. O que é beleza, o que é estética. Por favor. Mas a fase de avaliação, isso é importante. Hoje, a demanda que eu tenho, os pacientes que me procuram, que não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, não conhecem alguém que passou em algum tratamento comigo, querem saber exatamente qual é aquela técnica específica que ela conhece em alguma outra mídia. Ouviu falar e tem uma técnica assim, o senhor faz, doutora? Já chega com essa pergunta. E eu pergunta. entendo que é muito lógico a pessoa vir com essa ideia, porque ela não tem nenhuma outra referência de cirurgia plástica. Ela não sabe que isso tudo é um preparo, é um entendimento super individual, é uma coisa bem, bem pessoal. Não é uma produção em série. Eu até posso fazer uma produção em série, mas eu vou estar fazendo uma coisa inadequada, porque eu estou focando no tratamento e não na pessoa. Perfeito. Então, e nós somos seres humanos não em série, né? Cada um tem um... Bate naquilo que eu te falei. Eu não consigo fazer o mesmo tratamento para todas as pessoas. Para você ter uma ideia, a gente sempre foi curioso, nossa, quantas técnicas tem de cirurgia plástica? Aí teve um professor do Hospital Ipiranga, o professor Amar Sperling, que catalogou todas e filmou todas. Ele operou todas, filmou todas e colocou em um DVD. E ele trouxe 200 técnicas de mamoplastia diferentes. Mas tem mais. 200, porque vai ter outras variações, e a partir daí vai. Então, essa enciclopédia ela funciona para indicação de qualquer um. Mas, respondendo a sua pergunta, então, o pré-operatório é a situação em que eu vou avaliar. Olha, tudo bem, você tem indicação de um tratamento assim, ou de alguma forma por abdômen, eu tenho que entender ao máximo se é real essa queixa. Por exemplo, eu tenho pacientes muito magras, fisiculturistas, que têm uma pele fina e por isso tem muitas dobras, tem muitas ondulações e às vezes não conseguem demonstrar o músculo. Todo mundo gosta da barriga trincada, então é uma coisa interessante isso. E aí eu tenho como melhorar, muitas vezes até sem a cirurgia. Eventualmente eu posso usar o Sculptra ou qualquer outra colagênese, não importa a marca, mas tem produtos de excelência, tem produtos que não são tão recomendáveis. Isso aí a gente precisa sempre usar o que tem de mais adequado. Então, tem tratamentos, tem ultrassom microfocado, etc. Tem uma lista grande que eu faço no consultório de tratamentos de colagênese para melhorar a firmeza da pele. Aí a paciente vira para mim e fala assim, tá, mas eu sei que isso é temporário. Isso é necessário eu estar todo ano fazendo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, refazendo para manter. Isso é verdade. Porque eu estou atuando na parte metabólica da pele. Então sempre eu lembro
de avaliar o quê? A questão metabólica do paciente. Então, se a alimentação está correta, se tem uma ingesta correta, se tem alguma inflamação vigente, algum problema específico que precisa ser tratado, então eu posso lançar mão de outros profissionais para me ajudar. Então, nessa forma, a gente vai criar condição para que tenha a resposta que essa pessoa está procurando. Mas é cirúrgico. Tá bom, então lembra, para eu conseguir a restauração melhor da sua anatomia, eu preciso ter as boas condições. Tem que ter exames pré-operatórios adequados, como eu falei, um grau de nutrição adequado, o controle de inflamação. Então eu falo, mas inflamação? O que é inflamação? Um conceito relativamente novo. Eu já vou explicar. E a partir daí a paciente avalia. É muito comum ter sobrepeso ou obesidade. A cirurgia pode ser feita em algumas situações com sobrepeso ou obesidade. Pode. Mas quando eu tenho obesidade, em geral, o paciente cai no critério de síndrome metabólica. Síndrome metabólica, então, ela sempre vai mostrar algum grau de desvio em que o metabolismo está sobrecarregado, principalmente hepático. Então, eu posso ter dislipidemia, eu posso ter um aumento de glicemia, eu posso ter, principalmente, uma resistência periférica à insulina aumentada, eu posso ter desbiose intestinal e uma série de outras coisas, inflamação endovascular. E aí, claro, cada um vai poder dar um problema. Por exemplo, uma dislipidemia ela aumenta o risco cardiovascular. Ela diminui a vitalidade do tecido adiposo. Então, a chance de ter um seroma, a chance de ter um edema prolongado, isso é maior. Um dano vascular pode ter trombose. Se eu faço uma dermolipectomia com um dano vascular e ele não foi diagnosticado, isso é difícil de diagnosticar, inclusive, pode dar uma recuperação muito mais lenta. Eu posso ter perda de pele, eu posso ter um alargamento das cicatrizes. Tem uma série de coisas, fora a questão genética da tendência individual de cada pessoa. Muito interessante. É todo um arcabouço antes do processo cirúrgico, né? Que eu acho que é um preparo. E aí a gente fala aqui, e todo tema que eu trago não tem como não falar de consciência. E eu acho interessante porque se eu estou procurando um procedimento para eu ficar bem e olhar no espelho e estar feliz, eu também preciso ter consciência de que isso eu vou sair do consultório, eu não vou ver no consultório e a vida vai seguir. E o que isso muda depois, né? Como eu já vi inúmeras mulheres com abdominoplastia depois virar um botijão de gás, porque buscou num dado momento como uma solução mágica, mas não olhou isso depois como um processo mesmo de consciência, de transformação corporal, né? E eu entendo que esse preparo é imprescindível mesmo para a cirurgia, tem que ter todo esse cuidado mesmo, certo, doutor? Sim, um jeito fácil de entender é uma maratona. Se eu corro todo dia e treino, eu mesmo assim, eu ainda estou sujeito a ter uma torção, a ter um desgaste muscular, a ter, sei lá, uma sinusite, porque eu corri muito no frio, etc. Então, são intercorrências que podem acontecer em qualquer situação. Mas eu estou preparado para correr. E eu tenho um foco. Eu vou correr lá, minha maratona de 40 e tantos quilômetros, eu vou fazer tem o triatlon, que eu acho impressionante, é o extremo, né? A gente tem que fazer tanta coisa. Então, ó, tem que ter a bike, tem que ter a natação, tem que ter a corrida. Nossa, então, é pesado. E aí vai. Não tem problema nenhum se eu estou treinado. E, inclusive, o treino faz parte de toda essa aprendizagem do que é que dá e o que não dá. O que pode, o que é possível ou não. Olha, eu vou ter uma ladeira, então eu preciso correr de tal forma. Olha, eu vou dar mais empenho aqui no plano e depois eu ganho, eu vou guardar a minha energia para a ladeira, etc. Então tem estratégias. Sim. Da mesma forma é feita a cirurgia. Então eu tenho pacientes que querem fazer o rosto, a mama, o abdômen, lipo. Tudo bem. O ponto de partida, depois que é feita essa avaliação da necessidade real de cada um, falou, vamos fazer. Só que tem uma coisa importante, eu preciso fazer o melhor possível para você, tudo que dá. Isso leva tempo. Mas tem muitos estudos que mostram o corpo da gente, ele suporta um tempo determinado de que a gente chama de trauma cirúrgico. Então, a questão de liberar toxinas que são decorrentes de degradação. Eu cortei a pele, eu fiz uma lipoaspiração, qualquer trauma. É muito fácil, você tomou uma pancada no joelho.
vai doer semanas. Então, isso é um trauma. O trauma cirúrgico é da mesma forma. Ele gera metabólito para fígado, para rim, ele consome nutriente, consome ferro, consome vitamina. Quanto maior for a extensão do trauma, maior o preparo, mas eu vou limitar. Então, resumindo, é assim, eu vou fazer primeiro uma cirurgia que leva de 4 a 6 horas, depois eu vou fazer outra cirurgia que leva de 4 a 6 horas. Eu tenho um tempo de recuperação entre as duas, e a gente prioriza o que chama mais atenção primeiro. Olha, tem uma restrição importante, eu quero melhorar a mama, por exemplo. Tá bom, vamos fazer a mama primeiro. Sim, em prioridade. Aí né? tem muitas combinações que são possíveis, mas o limite é qual é a quantidade adequada de trauma que o corpo está habituado a suportar. Qual é a extensão da maratona que eu estou treinado a correr. E aí a gente tenta fazer o melhor no sentido de arranjar uma pista mais lisa, sem pedregulho, sem buraco, marcar a maratona para um dia que não vai chover e assim por diante. Então, isso é importante ter uma equipe treinada, adequada para me ajudar, ter um hospital de excelência. Tudo na vida dá para fazer analogia. Então, eu comecei falando que a gente não tem que se comparar, mas a gente tem que aprender a entender os padrões. Existem padrões na natureza que vão ser sempre assim. Isso porque é a questão de própria definição do que é natureza. Então, ela vai se evoluindo, vai se desenvolvendo dentro de uma frequência. Sim. E dentro dessa frequência, a gente tem essas proporções. Então, eu posso comparar com uma corrida, posso comparar com uma viagem. Uma viagem de turismo, eu tenho que ter lá um hotel reservado, que vai ser o meu hospital. Eu tenho que ter... eu vou para a praia, mas essa praia tem que estar bonita, tem que fazer sol. Não adianta eu só passar de noite na praia, no outro dia eu vou ter que ir embora. Então, que data é adequada para eu operar? E qual assim o melhor por diante. período, né? Então tem todo tudo conta. Tudo conta. Planejamento Para isso, né? Todo planejamento. Essa é aquela parte do aprendiz. Do aprendiz. Para ele se tornar um herói, ele precisa ser um bom aprendiz. Para lá na frente, depois de ter sido o herói, ainda conseguir ser o sábio, o mestre. Exato. O abdômen que não ficou adequado depois de um tempo, ele enfrentou então o quê? Uma síndrome metabólica, ou por algum motivo o paciente não conseguiu ou o paciente não conseguiu se adequar ao estilo de vida com atividade física, saudável, sim. Alimentação correta. Não sempre dá para recuperar isso. A ideia é essa. Essa é uma coisa importante, porque quando eu estou olhando a pessoa como um todo, eu sei que não basta fazer uma nova plástica. Agora eu tenho uma situação diferente. Passaram-se 10, 20 anos, eu tenho que resolver o que dá para fazer. Então a gente vai sempre pensar em estilo de vida. Sempre vai ter que olhar para o estilo de vida. E faz muito sentido, porque senão, como é que se diz, enxugar gelo, né? Se você não muda mesmo o estilo de vida, você vai estar sempre recorrendo, enfim, talvez com maior frequência, né? Mas a pergunta você não responde. Já rejeitou algum cliente dizer, não posso te atender porque o que você está me pedindo não é milagre? Claro, é natural. O caso mais frequente, que hoje é interessante, está caindo muito, é o tabagista. Tabagista? Então, o que ele busca? O tabagismo, ele é uma condição que um cigarro tem efeito de vasoconstrição de mais de 9 horas. Nossa. Então, o que vai acontecer? Eu preciso parar de fumar para me preparar para. Ele ocupa a função pulmonar, então a troca de oxigênio é menor. Qual que é o elemento mais importante que eu preciso ter para a cicatriz colar, para ela ter toda a colagênese adequada? É o oxigênio. Então eu preciso aumentar a saturação sanguínea de oxigênio e por isso eu preciso cessar o tabagismo. E por quanto tempo? 30 dias antes. Mínimo. A minha sugestão é para o resto da vida. Deveria ser. Ser um amante do ar puro o resto da vida. Então, se o nosso ar já não é maravilhosamente puro, que dirá se ainda jogando que a gente consiga melhorar pelo menos a qualidade dele. Verdade, então, é interessante. Não sou contra, tudo bem, a pessoa se diverte no tabagismo, ok, mas assim, isso para um processo cirúrgico ele é um problema. O índice de necrose está comprovado, então uma mamoplastia pode ter perda de areola, uma dermolipectomia pode ter perda da pele do abdômen, então já tem relato, eu nunca tive, por quê? Porque eu pego no pé. Então esse tipo de problema... graças a Deus. A gente é muito insistente em relação a isso. Mas eventualmente pode negar um cliente porque não segue aí esse rito ou que pede uma coisa muito exagerada. É porque ele vai além da nossa capacidade. Então eu não consigo mudar a troca gasosa da hemácia, do pulmão.
a paciente tem que treinar, ou o paciente tem que treinar. Então, da mesma forma, acontece com a dislipidemia, acontece com o diabetes. E é muito comum a gente conseguir operar sim, mas eu mudo a técnica. Eu uso uma técnica menos invasiva, uma técnica que seja mais rápida, mais localizada. Usar complementarmente um tratamento estético. Vou dar um exemplo muito recorrente. A gente tem visto hoje muita desbiose. O que é desbiose? Então, mudança da flora intestinal, dado a quantidade de alimento transgênico e alimento industrializado que se come. Então, é muito comum ter isso hoje e é subdiagnosticado. Então, poucas pessoas entendem o que pode significar. A gente tem agora exames de metabolômica, que são exames de análise metabólica, de nutrientes, de amostras orgânicas que a gente consegue, tanto sanguínea quanto até fecal, que eu consigo saber o que está acontecendo, como é que é a digestão, como é que é a ingesta, como é que é a produção enzimática e tudo mais. É uma coisa bem sofisticada. Eu não faço isso, eu indico pessoas que fazem. Mas em casos extremos. Mas enfim, o que tem a ver com plástica? Tem a ver que eu não capto nutriente, eu não ofereço nutriente. Então, onde eu vejo mais isso? Era comum antigamente pacientes operados de doença de Chagas. E tinham que retirar uma parte muito extensa do intestino. Do intestino? E por isso eles não absorviam nutrientes suficientemente. Então, a cirurgia do rosto, por exemplo, ela cai. Tudo bem. Mas eu tenho uma causa clara. E quando não tem essa cirurgia e a gente tem essa perda? O que a gente conseguiu descobrir muito recentemente? A falta de absorção de nutrientes pela via intestinal, que deveria estar funcionando adequadamente. E lembrando, o corpo envelhece inteiro, como um todo. Então, tanto a parte digestiva quanto a parte cutânea, a parte respiratória, cardiovascular envelhece. Também envelhece. Nós, como um todo, e vamos isso envelhecer. muda a performance. Então, se eu não absorvo o nutriente adequadamente, eu também não vou entregar um resultado tão esperado quanto quando eu tinha 20 anos de idade. Sim, natural. Então, é curioso isso. Uma outra pergunta. Em grande maioria, mais mulheres buscam cirurgia plástica, homens também buscam. Como é que está hoje esse olhar? Porque os homens também estão ficando mais vaidosos, mais cuidadosos com o seu corpo. E eu acho que é natural. Eu particularmente vejo que é natural. Ele também é um ser, né? Também pode se olhar no espelho e ter amor próprio. Então, está tudo certo. Mas essa busca hoje? Sim. Sempre aumenta. A busca de cirurgia plástica por homem está aumentando gradualmente, muito lentamente. Ela é uma curva bem suave. E é interessante porque, por exemplo, o meu mestrado na Escola Paulista de Medicina foi sobre o tratamento da ginecomastia. Ginecomastia o que é? É a mama no homem. Então, ou na idade da puberdade, ou durante o fisiculturismo, usando alguma medicação anabólica, ou até depois de 50, 60 anos, eventualmente por medicações, pode ser para hipertensão, algumas outras que podem causar ginecomastia, todas elas que possam, qualquer droga que possa interferir na via metabólica do estradiol, tanto no fígado quanto no tecido subcutâneo, o que vai acontecer? A mama começa a crescer e começa a ter aumento glandular, não é gordura. Então tem até uma discussão se só gordura quer dizer ginecomastia ou não, mas a questão é interessante. Se o paciente é obeso, ele tem um pouquinho de conversão a mais de estradiol e também vai ter efeito na glândula mamária. Vai ter mais gordura? Tem mais gordura, mas ele tem mais glândula. Tá. Então é uma coisa local, porque a glândula é muito sensível e ela recebe esse hormônio em excesso que está circulando e acaba crescendo. Então é uma cirurgia masculina muito frequente. A ginecomastia é uma cirurgia bem procurada, mas é uma coisa curiosa que vai depender também de idade. Então, blefaroplastia, muito comum em homem. Tá. Ritidoplastia, cirurgia plástica do rosto, das rugas, rejuvenescimento. Tá. A cirurgia do nariz é muito comum também. E lipoaspiração é muito procurada. E agora ainda está mais ou menos 90% para mulheres. Então a mulher sempre foi mais destemida. A gente falou de rito de passagem. Uma coisa curiosa é que muita paciente fala que, olha, depois que eu fiz o parto, depois que eu tive as crianças, eu encaro qualquer cirurgia.
porque eu descobri que eu sou capaz. Então foi um trabalho grande, foi uma grande dificuldade, não só o parto, mas criar as crianças, toda aquela coisa da maternidade. Então eu falei, então agora eu me sinto apto a fazer a plástica. Até por questão da maternidade, tem uma mudança de desenvolvimento da mama, tem a diástase dos retos abdominais e uma coisa recente que se fala também que é uma síndrome metabólica localizada em membros, então que a gente chamava até um tempo atrás de celulite, que é o lipedema. Então, um aumento de gordura localizado em braços e pernas. Isso tudo acontece por uma questão tanto da gestação quanto da maturação hormonal, e a gente acaba operando, então, com muita frequência. Olha, então, interessante, bem comum. Não sabia. Uma outra curiosidade aqui, também para quem está em casa quer saber, a gente sabe, São Paulo é uma grande cidade, né? Movimenta toda a economia do país, enfim, movimenta muito a economia. Capital da plástica, é São Paulo mesmo ou a gente pode falar que está em outro estado onde as pessoas buscam mais? É só uma curiosidade aqui. Interessante. Atendo pacientes do mundo inteiro. Então é curioso que são brasileiros que moram há muitos anos no exterior e todas elas, a maioria mulher, pouquíssimos homens, a maioria mulher mesmo, elas falam, olha, tudo bem, eu estou na Inglaterra, passei no cirurgião plástico. Eu estou nos Estados Unidos, passei no cirurgião plástico. Eu estou na Espanha, passei no cirurgião plástico. Ou na Irlanda, etc. N países. E elas falam, olha, o que me chamou muita atenção é que eles são habilmente técnicos. Eles são focados naquela cirurgia específica e é um ponto de vista muito técnico. Mas eu não me percebi ali como pessoa. Olha, isso faz toda a diferença. Eu me percebi como um diagnóstico, como um problema a ser resolvido. E por isso eu não percebi empatia. E aí eu venho para o Brasil e aqui eu conheço o seu trabalho, eu vou te procurar por causa disso. E então voltando lá, aí o Brasil a gente tem um censo. Esse censo varia muito, mas a gente tem uma concentração mais ou menos até os anos 80, o Rio de Janeiro era o principal foco. Pelo serviço do professor Pitangui, que ele era uma referência pelo fato de ter se empenhado muito no desenvolvimento, tanto em termos técnicos quanto em termos de visibilidade, tanto nacional quanto mundial da cirurgia plástica. Tá. Então o Brasil ainda é referência mundial. Então a gente observa que naturalmente tem gente fazendo plástica no mundo inteiro. Mas essa conjunção entre calor humano, cuidado, atenção e rigor técnico, que é o mais importante de todos, tem que ter rigor técnico, você vai ver no mundo inteiro. Mas as outras coisas é que fazem o contexto funcionar. E diferencia, né? Então, hoje São Paulo é a liderança em cirurgia plástica mundial. Eu acho interessante, isso nunca é um objetivo, isso é um resultado. E a gente nunca sabe como vai ficar. Porque a nossa ideia é que todo mundo tenha acesso, mas que tenha acesso da forma correta. Então, que tenha um cirurgião plástico capacitado e focado em fazer a cirurgia da melhor forma possível. Não só tecnicamente, isso é essencial, tem que ter, mas também atendendo a pessoa de forma individual. Eu acho que isso aí é o que, uma coisa que a faz gente diferença. fala, e aí eu acho que faz sentido, que a gente chama de medicina integrativa, é isso? É olhar para um ser, não tratar uma doença. É um conceito. É olhar para um ser humano, né? Eu tenho alguém aqui, então se alguém tem uma dor, o que vem além da dor física aí no estômago ou na cabeça? Óbvio, você vai fazer toda uma análise, exames, enfim, mas é não olhar só o corpo, né? Mas entender o ser ali, tem uma alma, tem um espírito, tem um ser humano, tem alguém que está ali, né? Isso é o que a gente chama de medicina integrativa, eu acho que é relativamente novo, não vejo todos os médicos nessa pegada, tô certo? Mas a gente está nessa crescente, faz sentido? Eu vejo colegas abraçando a medicina integrativa por questão de identidade, isso é o Muito que é o legítimo. legal. Isso é legítimo, acho que é o que tem que ser. E tem gente falando, tá bom, eu vou falar esses termos porque é uma coisa que as métricas estão acusando que é bem-vinda. Não, é científico. Tá. Olha, eu tenho métrica aí de Instagram, de Google, de Ads, etc., que falam que se eu falar de integrativo é interessante. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que ser sempre proativo, a gente não tem que ser reativo. Exato. Então, se eu mudei a minha conduta, assim, tem esperança de que mesmo o cara que está falando isso porque é uma coisa que rende
cliques e ads e procuras, a gente tem a esperança de que as pessoas acabem se contaminando com essa visão. Ó, de fato, vamos lá, vamos fazer. Um exemplo muito comum que aconteceu foi o fato da suplementação hormonal indiscriminada. Então, o pessoal percebeu que as mulheres que recebiam suplementação hormonal ficavam, e os homens também, ficavam com uma energia maravilhosa. Então, se sentindo muito bem, tal e tal e tal. Só que é uma coisa que não se sustenta, porque eu vou encarar uma situação de desbalanço metabólico. E se eu não tratei a causa disso, só suplementei a coisa que está faltando, eu não estou ajudando em nada esse desbalanço. E aí o que acontece? Futuramente aumenta o risco de doença cardiovascular e neoplasia. É mesmo? Isso tem bastante relato já acontecendo. Então a gente é uma coisa natural, porque você vai cruzar com outros problemas que já vinham acontecendo, que estavam sincrônicos, e eu vou querer acelerar. Vou dar um exemplo. Tem um atleta que ele quer performance e começa a usar testosterona. Tá. Tudo bem, ele tem preparo ósseo muscular. Precisa olhar pra O isso risco de uma individualmente. lesão tendínea muscular é muito maior. Então não tem resposta fácil. A coisa é fazer tudo direito, fazer Tem a coisa almoço com... grátis, né? Fazer a coisa certa, do jeito que tem que ser feito. O né? mundo imediatista, ele é existe um conceito interessante de neurociência, ele é o mundo dopaminérgico, é o mundo do fazer. Eu vou fazer, mas eu não meditei a respeito. Não pensei a respeito. E o que a gente percebe até hoje, para pensar tudo que acontece na história do mundo até hoje, o que dá certo é a coisa que segue esse rito de você entender a necessidade para aplicar a solução. Rapidamente. É isso. Se você entende a necessidade e escolhe uma solução adequada, vai funcionar. Se você está usando a solução para uma questão que não tem nada a ver com o problema que você está tratando, mas porque ela te dá um efeito imediato, a longo prazo você vai ter que resolver outras coisas mais complicadas. Ou seja, você está encurtando um caminho para lá na frente sofrer um pouco mais, né? A minha fala sempre é em termos de se conhecer, se amar, se gostar, trabalhar o amor próprio e se autoaperfeiçoar. É natural que se você faz autoaperfeiçoamento, a gente vai cair em 3 coisas que todos os estudos de medicina integrativa, lifestyle medicine, tudo mais que puder, clínica médica, doenças cardiovasculares, vão falar que você precisa de 3 coisas. Que é a cabeça no lugar, primeira coisa, que é querer estar bem. Mente sã. Querer estar bem. Eu quero estar bem. Eu vou fazer o que é necessário para eu estar bem e, inclusive, me conhecer. A segunda coisa é a atividade física regular, que seja uma caminhada de 40 minutos todo dia. A partir daí, tem várias outras coisas que eu posso fazer. E a terceira coisa é a alimentação correta. A alimentação correta é uma saga, é um desafio, porque hoje a gente tem uma oferta de alimentos rápidos e fáceis de se consumir, mas todos são industrializados. Subalimentos. Todos. O problema não é esse, a questão é que a gente foi projetado para funcionar com alimento de verdade. E toda vez que eu consumo um industrializado, eu estou consumindo alguma coisa a mais que eu vou ter que me livrar dela depois. Um conservante, estabilizante, um corante e por aí vai. Exatamente. Então eu vou ter 2 alimentos. Eu vou ter o correto e o que não deveria estar lá. Um refrigerante, por exemplo, ele vai ter um corante que eu não sei como que trabalha com isso. Se eu vou jogar pelo rim ou pelo fígado. Eu vou ter um excesso de açúcar que não estava previsto na minha dieta. E eu vou ter que resolver isso também. Então, nossa, eu vou aumentar a minha atividade física? Não, porque eu estou também com a cafeína, eu estou me sentindo bem como se eu estivesse fazendo atividade física. E aí culmina o quê? A gente tem um excesso adrenérgico, tem um excesso de cortisol e aí a síndrome metabólica vai acontecer. Então, aí vai. É uma lista grande de coisas que não são cirurgia plástica, mas que tem que ser contempladas. Não, essas Mas 3 acho coisas que o aí. mais belo que o senhor falou aqui é de fato, né? Mente sã. Eu tenho que estar bem. Eu estou bem. Então, quando eu estou bem, eu sei quem eu sou, sei o que eu quero, inclusive olhar no espelho e achar a minha melhor versão. Que não é uma versão vendável que está aí nas capas de revista ou nos meios, né? É a minha. O que faz bem para mim? Como eu quero me ver, né? Exatamente. Isso é autoestima, né? Isso é amor próprio, assim. Eu adorei essa conversa aqui, doutor Ricardo. Amei. E eu acredito que as pessoas que estão assistindo também ficaram encantadas por compreender que a gente ainda tem profissionais que conseguem olhar na individualidade
O que é que está por trás desse corpo? Um ser humano. E isso é o que faz a diferença. Eu acho que encanta as pessoas que estão ouvindo. Então, eu queria aqui agradecer e queria saber também se as pessoas que querem entrar em contato, como é que eu acho o Dr. Ricardo Davanço? Me conta. Sim, eu atendo no meu consultório privado. Nós temos um Instagram que é o @davancoplastica. Tem o meu site, que tem mais informações a respeito da minha formação e todos os tratamentos que nós realizamos, que é ricardodavanco.com.br. Lá a gente consegue explicar um pouquinho mais e todos eles têm o link para o meu consultório. E nosso telefone é o 3044 1373. Perfeito. E aí vai. Então a gente consegue entrar em contato. O LinkedIn é Ricardo Davanco. Tá certo. E a gente consegue encontrar lá também. Tá então certo. a gente precisa ter as mídias para ter contato. Com e a partir certeza. daí, lembrando que a mídia é um meio de contato. Exato. Não vai ser a mídia que vai dar o tratamento. Muito importante. O presencial. Eu consigo atender online pacientes do mundo inteiro. Mas, no final das contas, vamos ter que ter uma avaliação presencial para poder resolver. Que é muito importante, né? Olho Sim. no olho, sentir com quem você está falando, o que você está pedindo, né? Se fazer compreender, né? Para que o doutor possa também saber quem é que está por trás, né? O que você está buscando. Eu acho que isso é fundamental, né? Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela sua generosidade de estar aqui compartilhando e levando para as pessoas informações, para quem tem interesse. E quando a gente traz aqui o tema, né? Autocuidado e esse limite, né? De onde até vai esse autocuidado e o que se torna a extrema vaidade, essa busca excessiva, né? É esse limite que eu acho que fica fechado aqui no que quem eu sou, né? Começa aqui como eu olho para mim, é por dentro, para depois vir esse olhar para fora, né? Mas muito obrigado. Queria deixar também a minha lembrancinha aqui do podcast. Ah, que bom! É uma eco bag, espero que você possa que uso. legal. Gosto de usar nas viagens, ela é uma grande aliada, né? Compro uma uma super sacolinha. lembrança que eu vou estar lembrando todo dia e vou estar que recomendando bom. todo dia. Fico muito feliz. Você sabe que eu já indico para as minhas pacientes, os meus pacientes, para verem o seu podcast, para entrar no seu Instagram, que é o Muito Mais Consciência, porque é isso que importa para a gente. Então, encontrar pessoas que pensam em deixar para trás um mundo melhor a cada dia e se reinventar cada dia e criar a sua melhor versão. Eu tô aqui para ajudar nisso. É isso. Agradeço muito. Obrigada. Eu que agradeço. Gostou desse episódio? Conhece alguém que precisa ouvir sobre autocuidado? Como que você olha para o seu corpo, né? Como você olha aqui também, a partir desse movimento de se conhecer mais. Então você clica aqui, compartilha com alguém, vai lá no YouTube, curte, faz o seu comentário. O que você achou sobre essa matéria? E eu te espero na próxima.